Proposta surreal para contratar Lamine Yamal e o Barcelona disse não. O Arsenal deixou claro, Gabriel Jesus vai sair. E ainda, vamos também falar sobre o futuro de Vini Júnior, que teve uma reviravolta, e muito mais do mercado da bola e o desabafo de Rafinha. Ele pensou em sair. Calma galera, vamos começar falando sobre o Barcelona e sobre o próprio Rafinha. O jogador brasileiro na última temporada fez um grande ano, jogou muita bola, foi um dos principais jogadores do futebol mundial. Tanto é que ele terminou dentro do top 10 da premiação da Bola de Ouro. Pra mim, ele foi o melhor jogador do mundo. Mas já comenta aí a sua opinião. E parar pra pensar que isso quase não aconteceu, o jogador queria deixar o Barcelona, mas isso aconteceu. Se liga no desabafo de Rafinha, que está viralizando no mundo. Rafinha, em entrevista recente, colocou: sinceramente, pensei em ir embora do Barcelona. Achei que talvez fosse a hora disso, mas eu conversei com o técnico Hansi Flick, primeiro por telefone e depois no início da temporada. E assim, ele conseguiu me convencer. E ainda bem que eu fiquei, colocou o jogador. E aí galera, você sabia dessa? O técnico do Barcelona, Hansi Flick, numa entrevista falou que ele se surpreendeu com o Rafinha, com tudo que ele conseguia entregar dentro de campo. E aí no treinamento ele já percebeu que ele ia ser um cara importante, e por isso que conversou com o atleta para ele ficar. Antes, o técnico-chave não conseguiu tirar o melhor do Rafinha, e muita gente pedia a saída do jogador porque ele tinha um alto valor de mercado, e a Premier League estava de olho nele. Só que ele acabou ficando no Barcelona e o resto é história. Na última temporada conquistou tudo em âmbito nacional e bateu na trave na Champions League, sendo o artilheiro e o jogador com mais participações para gols no principal campeonato europeu, que é a Champions. Mas já comenta aí a sua opinião. E agora galera, vamos falar um pouco mais sobre um brasileiro que tem o seu futuro bem incerto. Eu estou falando de Gabriel Jesus. Ele chegou no Arsenal como uma grande contratação e também com grandes expectativas, e começou jogando o fino muito bem, só que depois ele teve algumas lesões que atrapalharam a sua sequência. E assim, com seus poucos minutos devido às lesões, o Arsenal mudou os planos de Gabriel Jesus. Se liga o que está sendo informado: o jogador que chegou para ser crucial na equipe não é mais crucial, e dessa forma, segundo passa a ESPN Brasil, o Arsenal deixou claro para Gabriel Jesus que ele está livre para deixar o clube na janela de janeiro. Seu tempo no clube parece ter acabado. Dessa forma, o jogador poderia voltar para o futebol brasileiro, permanecer no futebol europeu. O que está sendo colocado pela própria ESPN é que ele quer continuar lá no futebol europeu, mas já foi falado aqui no Brasil de Palmeiras e Flamengo interessados na contratação do jogador. É o que eu falo galera, a Copa do Mundo tá batendo na porta. Então, para esses jogadores que sonham ainda em tentar disputar uma vaga, porque para mim, camisa 9 da seleção ainda tem vaga, então dá pro Gabriel Jesus sonhar com ela. Mas já comenta aí a sua opinião, o que vocês acham sobre isso, para onde ele deveria ir e se ele cabe ainda ou não na seleção. Bem galera, vamos falar agora sobre um jogador que todo mundo tá querendo. É a joia turca que está jogando no futebol italiano. Já sabe de quem eu tô falando? Você que falou o Wilde está mais do que certo. A Juventus tenta renovar seu contrato, mas tem diversos clubes interessados na sua contratação. É uma disputa de gigantes. Se liga o que foi informado para depois a gente comentar. Segundo o portal italiano Gazzetta dello Sport, o atacante turco Kenan Yıldız continua pressionando por um contrato melhor na Juventus, mas as negociações ainda não deram nenhum fruto, e estão circulando que alguns clubes estão interessados na contratação do jogador, como por exemplo Arsenal, Manchester United, Chelsea e Barcelona. Todos estão esperando para ver o resultado das negociações, para saber se vão para cima do jogador ou não pela sua contratação. Esse moleque é muito bom de bola, mano. Joga o fino, cada golaço que ele faz lá na Juve. E assim,
a Juve tem que abrir o olho, mano, porque se não renovar, se não conseguir colocar um contrato melhor pra esse jogador, ele vai sair, mano. Que se eles bobearem, vai ter gente indo pra cima. Mas já comenta o que você acha sobre isso. Bem, galera, estamos chegando agora na metade pro final do vídeo, então se você chegou até aqui, eu já peço pra você deixar aquele like. Vamos à meta de um like, o seu. É super normal acabar esquecendo. E se você quiser estar participando do vídeo, é isso mesmo, você ouviu? É super simples e fácil. É só você estar inscrito aqui no canal, que é só clicar no botão que é grátis, então já clica aí. E também ativar o sininho, porque eu sempre mando salve no final do vídeo. Pra quem comentar, manda salve primeiro. Mas, sem mais delongas, se liga nessa novidade de mercado. O Barcelona recusou praticamente o irrecusável. O Al Hilal ofereceu cerca de 2,5 bilhão de reais por Lamine Yamal, mas o Barcelona recusou a proposta. A equipe comandada pelo técnico Simone Inzaghi tentou contratar a joia de 18 anos com uma oferta de 400 milhões de euros. Atualmente, Yamal é considerado o jogador mais valioso do mundo, mas avaliado em metade disso, cerca de 200 milhões de euros. Dessa forma, segundo o jornal A Bola de Portugal, foi uma proposta praticamente irrecusável, né? Porque é o dobro do valor do jogador mais valioso do mundo. Seria assim a maior negociação da história do futebol, mano. Você tá maluco, velho? Você tá maluco? E, mano, seria praticamente o dobro do que pagaram pelo Neymar, velho. Olha isso, mano. Não é pouco, mano. Que isso, hein, velho? O Barcelona teve que ter cabeça fria pra dizer não pra uma proposta dessa, né? Porque dá pra comprar uns 4, 5 jogadores com esse dinheiro, mano. E jogador de alto nível. Pra você ter uma noção, o Bellingham chegou no Real Madrid por 100 milhões de euros. Mano. É um quarto desse valor oferecido. Mas aí, se você fosse o Barcelona, você diria sim ou não? Já comenta aí a sua opinião. Bem, galera, vamos falar ainda muita coisa legal no vídeo de hoje e também falar um pouco sobre uma possível reviravolta no caso Vinícius Júnior. Mas se você chegou até aqui, a gente já tá na parte final do vídeo, então eu vou mandar aí os salves pro pessoal que comentou lá no último vídeo, mandar salve, pediu um salve, então bora! Vamos lá, um salve para Igor Dias, para Davi Machado, para Cabo Verde que o Reinaldo dos Santos pediu. Também um salve para o Luquene, para a Estrela e para o Delvio de Angola, para a Raja de Moçambique. Também um salve para o Lazarinho e para o Tião. Um salve para o Marcos Alessandro, para a Valéria, para o Theo e para a Valentina, para o Jackson Santiago, para o Lacerda de Nacala, Moçambique. Também para o Flávio José, para 10 Alto Gomes e também para o Sérgio Roberto Gomes Oficial e para o Alexandre Alex. E agora para os últimos dois, para o Caicão e para o Del Fernandes. Demorou? Mas, sem mais delongas, se liga agora como tá a negociação de Vini Júnior. Segundo a Flash Score da França e o jornalista Pablo Galego, os agentes de Vini Júnior estão exigindo um novo contrato, um salário fixo entre 20 e 25 milhões de euros, em comparação ao atual que é 15 milhões de euros, além de um pequeno bônus de renovação. O Real Madrid está mudando um pouco como está lidando com a situação dentro da negociação e está pronto para fazer um esforço para que ele prorrogue, mas também deixou claro que o jogador deve rever alguns dos seus pedidos. Galera, parece que agora a negociação que está travada começou a andar, né? Ela que já foi tida como praticamente finalizada e depois deu a travada e depois travou total. Agora parece que está mais próxima de realmente acontecer. Mas aí, qual é a sua opinião? Já comenta aqui embaixo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É nóis, tamo juntas e até a próxima.